Domingo, 17 de abril. Verso para memorizar. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37. Preparação para o dilúvio. Pergunta 1. Que lições podemos aprender da história do dilúvio? Como Daniel, Noé foi um profeta que predisse o fim do mundo. A palavra hebraica para arca é tevá, a mesma palavra emprestada do egípcio e usada para o cesto em que Moisés foi escondido e preservado para salvar Israel do Egito. Além disso, alguns observaram na estrutura geral da arca paralelos com a arca do tabernáculo. Assim como a arca do dilúvio permitiu a sobrevivência da humanidade, a arca da aliança, sinal da presença de Deus no meio de Israel, apontava para a obra divina de salvação em favor de seu povo. A frase "conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez", conclui a sessão preparatória. O verbo assá, fez, referindo-se à ação de Noé, responde ao verbo assá, faça, na ordem divina que inicia a sessão e é repetido 5 vezes. Esse eco entre a ordem divina e a ação de Noé sugere obediência absoluta do patriarca ao que Deus lhe tinha dito que fizesse, assá. É interessante que essa frase foi usada no contexto da construção da Arca da Aliança. Ellen White escreveu em Patriarcas e Profetas, abre aspas, Deus deu a Noé as dimensões exatas da arca e instruções claras em relação à sua construção em todos os detalhes. A sabedoria humana não poderia ter concebido uma estrutura de tão grande resistência e durabilidade. Deus foi o projetista e Noé o construtor-chefe. Fecha aspas. Novamente, o paralelo entre as duas arcas reafirma sua função redentiva comum. A obediência desse patriarca é, portanto, descrita como parte do plano divino da salvação. Ele foi salvo porque teve fé para fazer o que Deus lhe havia ordenado. Ele foi um dos primeiros exemplos da fé que se manifestaria na obediência, o único tipo de fé que importa. Em suma, embora Noé tivesse encontrado favor aos olhos do Senhor, foi em resposta a essa graça, já concedida a ele, que o profeta agiu fiel e obedientemente às ordens divinas. Não é assim que todos nós deveríamos agir? Ouça 2 Pedro 2, 5 a 9. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Por que apenas a família de Noé foi salva? Que lição aprendemos com a história de Noé a respeito de nosso papel em alertar o mundo sobre o juízo?